Tomar, ao contrário do que se diz, não era um deserto, nem era um local inabitado. Tomar já tinha sido habitado. Por baixo do castelo, da Torre de Homenagem, que nós vemos ali, que é aquela torre mais alta, foram encontrados, naquela zona da Torre de Homenagem, dentro da Alcáçova, foram encontrados vestígios que remontam ao período céltico. Portanto, pelo menos desde esse período, há habitantes aqui. Aquela célebre história de que o Gualdim Paz, ao Gualdim Paz, tinha sido dada ou doada um território supostamente chamado Ceras, que é o nome de uma localidade que existe, evidentemente, aqui em Alviobeira. E porquê? Porque o nome do território em causa doado não era Ceras. Aparece grafado Quera, com capa até, ou com C. A doação ao Gualdim Paz abarcava apenas a margem direita do rio, e não a margem esquerda, onde fica Ceras. Portanto, como é que se podia ter sido doada uma coisa que estava fora dos limites da doação? Portanto, Ceras não conta. Aliás, não há nenhum vestígio de castelo lá, nem nada que se pareça. Portanto, a Quera, ou a Sera de que se fala, é este castelo. Portanto, quando o Gualdim chegou cá, já havia uma fortaleza, uma fortificação, um ópio céltico, que tinha sido já também adaptado pelos romanos, porque há vestígios romanos também sobre os célticos ali. Tinha sido adaptado pelos romanos. Aliás, há uma pedra que é taxativa nesse aspecto, que é a pedra dedicada ao género do município. Os géneros do município eram cultuados no cimo de montes e não em locais. Naquela pedra não veio cá de baixo, cá estava lá em cima. Portanto, aquilo foi um arranjo que se fez a partir de uma pré-existência, ou de várias pré-existências sucessivas que se foram acumulando naquele terreno e que, evidentemente, permitiram ao Gualdim Paz seguir rapidamente, embora podendo ter usado, como a lenda diz, alguns processos geomânticos, portanto, lançamento de dados, etc. Mas, evidentemente, que aquele sítio já era previsível que fosse um local a ocupar. O primeiro centro cívico de Tomar foi um sítio chamado Chão tem vários nomes, mas um dos nomes é Chão de Figueira, ou Chão da Figueira, que fica exatamente no sítio onde existe a grande rotunda junto à Ponte Nova de Tomar. E esse sítio era inicialmente seria uma pequena fortificação, talvez com paliçada, coisa assim do género, mas com o desenvolvimento da cidade e com a criação das estruturas básicas da cidade, começando pelo castelo, todo esse centro se deslocou e encostou a este morro, que é um dos 7, aliás são 2 dos 7 morros de que se fala ainda hoje, não é? Quando nos referimos à mata dos 7 montes. Portanto, esta relação com o 7 também é muito importante em termos geomânticos, porque todos os locais, começando por Jerusalém, que são construídos sobre 7 colinas ou 7 morros, são locais consagrados à partida, automaticamente. E este é o exemplo disso. Portanto, este projeto, o projeto do Gualdim Paz, que eu chamo o primeiro PDM nacional. Porquê? Porque é a primeira vez que temos um núcleo urbano e um castelo associado a esse núcleo urbano, pensados como um todo. É o Gualdim Paz que põe tudo isto em marcha, todo este projeto em marcha. O projeto que ele põe em marcha tem simplesmente um objetivo: é transformar este espaço já habitado noutros tempos, mas abandonado pela maioria da população, isto podia ter uma população reduzidíssima na altura, adaptar este espaço a uma imagem que ele conhecia muito bem e que tornaria este espaço, para todo o sempre, um espaço consagrado. É construir uma cidade à imagem da cidade santa de Jerusalém. Faz-se um primeiro levantamento do território, reservando nesse território espaços nobres para a construção de edifícios que muitas vezes só chegaram a ser construídos no século XIX. No entanto, o espaço ficou reservado. O PDM. 8 séculos à espera para serem construídos edifícios. A geometria disto é uma geometria minuciosa. É tudo medido a côvados e a varas, e só assim é que podemos chegar lá. Se vocês pegam uma fita métrica e tentam medir, não conseguem encontrar nada, não é? Porque isto são côvados e tudo quando foi construído antes de 1855 em Portugal é medido a côvados e varas. E não a metros nem a centímetros. Nos gerais, podemos dizer que o centro do compasso, isto evidentemente não foi feito a compasso, mas foi feito certamente com cordas. Alguns cálculos foram feitos com cordas e outros até com instrumentos náuticos que já existiam. A toleta de martelóio, que é um sistema de navegação clássico, usado pelos fenícios, por exemplo,
Foi a primeira forma de navegação usada pelos portugueses. Havia escolas de coleta de martelóio aqui em Tomar, inclusive, na Madeira, em vários sítios. E, portanto, a coleta de martelóio era um sistema de triangulação que permitia calcular distâncias. E que foi usado aqui. Se nós, e esse trabalho está feito, está publicado inclusive no meu livro, se nós estabelecermos esses nexos entre os edifícios nobres, a compasso, nesse caso sobre uma planta até, entre os edifícios nobres da cidade, verificaremos que todos os edifícios nobres da cidade, os existentes e os que já foram demolidos, temos que tê-los em consideração também, e houve alguns já demolidos, todos esses edifícios entre si geram 52 triângulos isósceles, exatamente os triângulos usados no tal processo de navegação, o coleta de martelóio. Ora, 52, como vocês percebem, é o número de semanas que existe no ano. E, portanto, é o tempo todo. No espaço todo, cabe o tempo todo. E o espaço todo é o espaço da Jerusalém, evidentemente. Portanto, a cidade toda se organiza em função dessa ideia base. Ainda hoje, na toponímia da cidade, há vestígios dessa realidade. Só para vos dar uma ideia muito rapidamente. Está na Cúpula Dourada, voltados para Nascente. Vocês têm abaixo no vale, há um vale, que é o Vale de Quedron, onde passa o rio Quedron, homónimo. Nós o que é que lemos aqui se fizermos uma coisa? Encostamos à charola, que é a Cúpula do Rochedo, é o correspondente à Cúpula do Rochedo, e nos voltamos para Nascente. O que é que temos? Temos o Vale do Nabão, onde passa o Nabão. Por acaso não se chamava Nabão, chamava-se outra coisa, mas passou a chamar-se Nabão. E depois o que é que temos em Jerusalém? Temos, além do Quedron, temos do outro lado o Monte das Oliveiras. Não é? O que é que nós temos aqui? Do outro lado, Nosso Senhor dos Olivais. Não é? E o que é que temos abaixo da Senhor dos Olivais, exatamente sobre a margem do rio, do lado de lá? Temos, em Jerusalém, o Horto de Getsemane. O Horto de Getsemane significa, literalmente, o lagar da prensa de azeite. O que é que nós temos aqui? Os lagares da aldeia. Estão a ver? Muito simples. E, portanto, a paisagem já está toda à vista. E se tornarmos isto ainda mais minucioso, ainda mais vamos encontrar. Portanto, a configuração geral da cidade demonstra que não é apenas uma questão simbólica, ou uma questão funcional, perdão. Querem ver? Nós estamos na Praça Central. É daqui que saía a cruz, ou era aqui que cruzava a cruz, porque todas as cidades tradicionais são construídas segundo 3 grandes hipóteses. A primeira hipótese chama-se a dos quatro horizontes. O que são os 4 horizontes? São as 4 direções do espaço. Não é? 4 direções do espaço que geram 2 linhas. A linha solsticial, norte-sul, e a linha equinocial, nascente-poente. O que é que nós temos aqui? Exatamente isso. A corredora, que é a linha solsticial, e estas 2 ruas que ligam a Várzea Pequena, norte, à Várzea Grande, sul, que é a linha equinocial. E, portanto, isto é o modelo básico. E depois, em cima do modelo básico, constroem-se os 3 recintos, que são as 3 praças, exatamente, cada uma delas necessariamente destinada a uma das 3 classes sociais. Portanto, a Praça da Autoridade Espiritual, a Praça do Poder Temporal e a Praça do Povo. Essas 3 praças existem aqui em Tomar. Normalmente em Portugal surgem ao longo do Cardó. Cardó porquê? Porquê? Por causa exatamente do Sol, do Sul e do Sol girar e, portanto, iluminar mais, haver mais iluminação. Aqui em Tomar, curiosamente, surgem exatamente na linha oposta, na outra linha, na linha equinocial. Surgem, temos esta praça, a Praça Central, temos a Várzea Pequena e temos a Várzea Grande. Ora, a Porta do Sol, que está ao lado daquele campanário que vocês veem lá em cima, está alinhada exatamente pelo corredor. Portanto, a linha equinocial alinha toda esta estrutura. E, portanto, o próprio castelo faz parte da estrutura. Normalmente não é muito vulgar isso acontecer, mas independentemente das curvas e contracurvas nós temos que dar para lá chegar acima quando vamos a pé ou de carro, chegamos lá acima e a porta está alinhada pelo corredor. Mas, se isto fosse apenas funcional, como é que se explica e qual a necessidade de ter nas extremidades de cada um destes braços, os 4 horizontes, um convento? Como a marcar o território e a defender o território das possíveis maleitas que pudessem vir do exterior. Não é? Temos a norte o convento da Anunciada, temos a sul o convento de São Francisco, temos a nascente o convento de Sandaria e a poente o convento de Cristo. E, portanto, isto tem um valor, uma mais-valia para a cidade. Portanto, a alteração de qualquer destes aspectos traduz-se por um ataque à qualidade de vida dos habitantes.